Graça e paz, crianças. Bom dia para vocês. Hoje é quinta-feira, estamos no nosso quinto dia de devocional, aprendendo um pouco mais sobre a Páscoa. E hoje nós aprenderemos um pouco mais sobre a última ceia. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos pela oportunidade de aprender a Tua palavra, de aprender um pouco mais sobre a Páscoa e sobre seu significado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Filho Jesus, que se entregou por nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu perdão, pelo Teu amor. Abençoa as nossas crianças, em nome de Jesus. Amém. Cordeirinho da Páscoa, nasce pra mim amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de
Vamos aprender o nosso versículo. O nosso versículo se encontra no livro de João, no capítulo 13, no versículo 1, parte B. Jesus os amou até o fim. Vamos repetir? Jesus os amou até o fim. João 13, 1b. Jesus os amou até o fim. Agora, crianças, nós vamos para a nossa lição bíblica. E o texto que nós vamos estudar hoje se encontra no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 13, do 1 ao 17. E também no livro de Marcos, capítulo 14, do 22 ao 26. Essa semana, crianças, temos a alegria e o privilégio de aprender um pouco mais sobre a Páscoa, sobre a verdadeira Páscoa. Mas por que a verdadeira Páscoa? Vocês sabiam que a Páscoa que aparece na televisão, nos comerciais, é muito diferente da Páscoa que Deus nos ensina aqui na Bíblia? Isso mesmo, crianças. Por isso é tão importante nós aprendermos a verdadeira Páscoa. A nossa lição de hoje vai falar sobre a última ceia. Vocês sabem o que é uma ceia? Vocês já ouviram essa palavra? Existe uma outra festa onde a gente ouve muito esta palavra. Sabe que festa é essa? O Natal. No Natal, nós sempre ouvimos que as pessoas vão fazer uma ceia de Natal. E vocês sabiam que na ceia as pessoas se reúnem com as suas famílias, com seus amigos. Nessa ceia normalmente tem muitas comidas gostosas. As pessoas costumam conversar, orar, mas em especial as pessoas comemoram algo muito importante que aconteceu. No Natal as pessoas comemoram, vocês sabem? O nascimento de Jesus, que foi um acontecimento que mudou a história da humanidade. E também existe outro lugar onde nós sempre escutamos essa palavra. Na igreja. Vocês já prestaram atenção que uma vez por mês, na nossa igreja, também temos uma ceia? E o que essas ceias têm em comum? Como a tia falou, as ceias, as pessoas comemoram algo que aconteceu que foi muito importante. Celebram algo. E no caso da Páscoa, nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus. Toda vez que na igreja nós fazemos uma ceia, é para lembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz. Vamos aprender um pouco mais sobre isso? No Antigo Testamento, os judeus, que era o povo de Deus, já comemoravam a Páscoa. E sabe por que eles comemoravam? Para lembrar de como Deus os livrou das mãos de Faraó lá no Egito. O povo de Deus era escravo e Deus os livrou. E eles passaram a comemorar todos os anos essa festa, também chamada Festa de Pães Asmos, que é o pão sem fermento. E é essa Páscoa que Jesus e os discípulos iriam comemorar. Jesus ia preparar uma ceia para os seus discípulos. Os discípulos andavam com Jesus, sempre estavam juntos e também aprendiam muitas coisas importantes com o seu mestre Jesus. Nesta ceia aconteceu algo incrível, crianças. Jesus deu um grande ensinamento aos seus discípulos, uma grande lição sobre humildade. Nós vamos ver daqui a pouco. Jesus também queria se despedir dos seus discípulos, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus sabia que seria preso e seria crucificado. Mesmo assim, crianças, Jesus não fugiu. Ele sabia que essa era a vontade de Deus e ele foi obediente até o fim. Vamos ver como isso aconteceu? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
ele preparou uma ceia para os seus discípulos. Durante a ceia, Jesus fez algo que deixou os discípulos muito surpresos. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Então ele lavou os pés de todos os discípulos. E os discípulos ficaram sem entender. Sabe por quê? Porque normalmente quem fazia esse trabalho era algum servo da casa. E Jesus era o mestre. Jesus falou para eles: o que eu faço não sabes agora, mas entenderá depois. Jesus queria ensinar algo muito importante aos seus discípulos, criança. Mesmo ele sendo um mestre, sendo um rei, ele foi humilde. Ele se colocou como uma pessoa humilde e lavou os pés dos seus discípulos. E queria que os discípulos aprendessem naquele momento que, da mesma forma que ele foi humilde e lavou os pés dos seus discípulos, os seus discípulos também deveriam ser humildes e servir uns aos outros. E Jesus não estava ensinando apenas aos discípulos, mas a todos nós que também lemos a sua palavra. A última ceia com os seus discípulos. E enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por favor de muitos. Fazei isso em memória de mim. Saíram dali e foram para os Montes das Oliveiras. E aí, crianças, vocês gostaram de aprender um pouco mais sobre a ceia? Nessa história que nós vimos hoje, nós podemos aprender com Jesus duas grandes lições. A primeira é que nós devemos ser humildes, como Jesus foi. Jesus era rei, Jesus era santo, Jesus era o nosso Salvador. E mesmo assim, ele foi humilde e lavou os pés dos seus discípulos para nos dar o exemplo. E da mesma forma, nós, que também somos discípulos de Jesus, devemos ser humildes como ele. Devemos servir uns aos outros, amar uns aos outros. A segunda coisa que nós aprendemos é que essa Páscoa que Jesus estava celebrando seria diferente, porque antes os judeus eles sacrificavam animais e celebravam a Páscoa para comemorar o livramento que o Senhor deu a eles lá no Egito, livrando eles da mão do faraó. Mas essa Páscoa era ainda mais especial, porque o sacrifício foi o próprio Jesus. Quando Jesus diz que o pão era o seu corpo, é porque ele estava se entregando por nós. O pão representava o corpo de Jesus e o vinho representava o sangue de Jesus derramado na cruz para nos livrar dos nossos pecados. A partir daí, criança, não era mais necessário fazer sacrifícios, porque o maior sacrifício foi feito uma única vez e válido para sempre. Jesus disse também que nós deveríamos lembrar e celebrar a ceia do Senhor e sempre lembrarmos do que ele fez, lembrar que ele morreu e que ele ressuscitou. Por isso, na igreja, nós sempre comemoramos a ceia do Senhor e que devemos fazer isso até o dia que ele irá voltar. Ele nos prometeu e um dia ele irá voltar para nos buscar. Isso é um mandamento do Senhor. Nós devemos fazer a ceia e celebrarmos a morte e ressurreição do nosso Mestre Jesus. Façam isso em memória de mim. Toda vez que comemos o pão e bebemos o suco de uva,
nós lembramos do sacrifício do nosso Senhor para nos livrar do pecado, o pecado que antes nos separava de Deus e que, através de seu Filho Jesus Cristo, nos libertou. Entenderam, crianças? Porque a Páscoa que a Bíblia fala é tão diferente da Páscoa que nós vemos na televisão, que só fala de chocolate, que só fala de presentes. A Páscoa de Jesus é uma Páscoa muito importante para os cristãos. É através do sangue que Jesus derramou na cruz que nós ficamos livres do pecado e livres da morte eterna. Só através do sangue de Jesus, só crendo em Jesus, nós podemos ser salvos. E esse, com certeza, é um presente muito melhor do que ganhar chocolates. A gente pode até comer chocolate, não apenas na Páscoa, o ano inteiro, mas a gente não pode esquecer do principal, do que a Bíblia nos ensina sobre a verdadeira Páscoa, sobre Jesus, que é o nosso Salvador. Espero que vocês tenham aprendido e também tenham gostado da aula de hoje. E não esqueçam, amanhã tem mais uma aula, mais uma devocional com a tia Elziane. Até mais!